Não usem IA como sua terapeuta. Venham comigo e descubram como que as IAs devem ser usadas com parcimônia. Esse tipo de IA que eu vou descrever nesse vídeo são as IAs chatbot, que são aquelas que a gente conversa em formato de chat. E assim, por que elas devem ser usadas com parcimônia? Porque é muito tentador você ter um assistente com 24 horas de disponibilidade, onde você pode tirar dúvidas. E ele está ali a todo momento, ele está ali sempre com uma resposta pronta para dar. Só que isso não é uma coisa sadia, porque uma das bases da psicoterapia é justamente você ter um encontro com o terapeuta num tempo determinado, pré-agendado, durante um certo período da semana da pessoa. E isso acaba indo justamente contra uma das bases da psicoterapia, porque acaba interferindo na autonomia do paciente. Ou seja, você ter sempre alguém ali tutelando as suas escolhas, você ter sempre discurso à disposição para lidar com a própria incerteza, isso acaba justamente impedindo da pessoa confiar nas próprias capacidades. Assim, ouvir o paciente, dar orientação, conversar com o paciente, não é um processo que é meramente um recurso técnico ou é só uma conversa sem fundamentação teórica. É um processo estruturado e a interação e o espaço estabelecido tem objetivos claros, que é justamente fazer com que a pessoa não só tenha mais autoconsciência, mas também consiga fazer escolhas mais coerentes, falando de uma linha geral. E assim, esse processo ele não é feito apenas falando, escutando, mas é feito com provocações, confrontando. Então não é meramente uma concordância, o viés de confirmação ou aquele papo adocicado. A gente lidar com nossas próprias macelas é algo bem desafiador. E uma IA não consegue fazer isso. E ela não consegue fazer isso justamente por alguns fatores, como elas serem programadas a concordarem com os usuários e também a própria questão de elas não serem seres vivos. O que faz nós sermos quem nós somos é o nosso corpo, é nós sermos carne e osso, sabe? Pois toda informação, toda percepção que a gente tem vem dos sentimentos. Até o próprio conhecimento também advém da nossa experiência enquanto ser no mundo, ou seja, de acordo com como a gente age no mundo. Não existe nós sem o mundo. E uma IA, por mais que ela tenha uma baita de uma capacidade de processamento, mas ela não é um ser vivo, ela só reproduz dados de uma forma lógica, objetiva e dentro ali de uma arquitetura de programação. E essa própria arquitetura de programação é feita por um ser humano. Então, ou seja, ela tem também um viés, só que é vendido no discurso que IA é neutra. Assim, que a IA ela é um recurso técnico, assim como o médico, assim como terapeutas, só que isso não existe. A existência, ela justamente se dá nas nuances. E uma IA, ela não consegue detectar essas nuances justamente por não ser um ser vivo, justamente por não ter uma opinião própria, ou pelo menos, vamos dizer assim, uma opinião própria baseada numa experiência sensível. Tudo é programado. Até a própria forma de aprendizado dela também é. E para além disso, ela também não consegue detectar, por exemplo, quando a pessoa está no estado alterado de consciência, como, por exemplo, transtornos dissociativos, como a esquizofrenia, se a pessoa está bêbada, ou ainda se a pessoa está tendo delírio, uma alucinação. E pela IA ter esse viés de confirmação, a tendência é que ela reforce esse tipo de comportamento, que ela reforce esses viéses estabelecidos, o que pode ser muito perigoso para a pessoa e até às vezes para o entorno. Tem até casos documentados já de pessoas que, ao usarem IA e tudo mais, acabaram transgredindo a lei. Pela própria IA, ela não ser um ser vivo, ela acaba não conseguindo se questionar. Isso é uma grande problemática porque, por exemplo, nós psicólogos, né, também somos seres existentes, então a gente está sempre se questionando, a gente está sempre mudando. Então, ou seja, nós nunca somos os mesmos. E no caso da IA, por mais que ela possa ter também uma capacidade de mudança e tudo mais, mas é pautada numa lógica algorítmica e que justamente depende muito do programador, sabe, de como ela foi programada pelos programadores, pela empresa, etc e tal. Ou seja, como ela é um produto, então ela vai sempre ser criada com essa perspectiva de agradar o cliente, de estimular que ela seja usada, porque o que tem mais valioso de vocês são os seus dados, as informações que você passa para a IA. Tudo isso não só serve para propaganda, mas também para poder, de certa forma, aperfeiçoá-las também. Só que esse aperfeiçoamento nem sempre vai na direção de promoção de bem-estar, mas sim numa posição de lucro que transpõe certos limites éticos. E para além disso, por ela ser programada por alguém e tudo mais, ela vai ter vieses, ela vai ter certos valores. E estudos também apontam justamente que a IA ela acaba reproduzindo preconceitos,
estereótipos ou quaisquer outras ideias dominantes que acabam produzindo e reproduzindo opressão. E, de novo, isso afeta muito a prática do psicólogo, porque nós lidamos justamente com situações bem delicadas, com situações que desafiam a moral, desafiam costumes vigentes. E muitas das vezes os pacientes que vêm até nós, eles vêm com um profundo sofrimento de desafiar a norma, de serem oprimidos por serem quem são. E assim, a IA não vai conseguir ter essa sensibilidade de conseguir acolher, entender e de fato ser um ponto de sustentação qualificado para que essa pessoa possa lidar com essas dificuldades. Para uma IA, a pessoa é só um usuário, mas pra gente que é psicólogo, uma pessoa é uma vida. É uma coisa que a gente preza muito. E assim, e justamente da nossa história que as pessoas reclamam tanto de solidão, mesmo tendo muito acesso à comunicação, acho que a IA tentar cumprir com esse papel de terapeuta, eu acho que acaba também encobrindo um fator que faz com que as pessoas sofram, que é justamente essa falta de conexões reais. Por mais que a relação de terapia seja uma relação profissional, ela também é uma conexão real. E justamente às vezes por uma dificuldade econômica, por insegurança pessoal, por desconfiança, a pessoa abrir mão de fazer terapia para fazer com um chatbot é, de certa forma, entregar seus segredos e suas questões mais profundas para fins comerciais. E assim, e ao contrário da IA, que produz dados para a empresa e tudo mais, nós, psicólogos, temos um código de ética. Nós temos um conselho regulamentador. Ou seja, que é algo que, de certa forma, dá uma segurança para a pessoa, caso haja uma infração e tudo mais. Então, assim, gente, você ter sempre um recurso desse a tiracolo também acaba com que justamente a pessoa não acaba desenvolvendo habilidades, competências, ou seja, ela acaba não tendo autonomia em lidar com a própria vida. Imagina só você tá numa discussão, aí imagina você tá numa DR com teu namorado ou namorada, e aí você tá com dúvida sobre uma questão ou não sabe muito bem o que dizer, e aí você pega e fala: Peraí, mozão, peraí, deixa eu pesquisar aqui no telefone. Um minutinho. Pô, não é muito prático, né? Então, assim, gente, imagina só, você ficar dependendo de robô pra você lidar com questões emocionais. Pois é, né? E assim, e voltando sobre aquela questão justamente da política de privacidade e tudo mais, que eu tava falando dos dados, uma coisa que vocês precisam conferir é justamente como é essa política de privacidade, que é aqueles termos que normalmente a gente ignora, sabe? E ali, basicamente, você autoriza as empresas a usarem seus dados e tudo mais. E assim, e se tiver termos como empregadores, anunciantes, terceiros, dados anônimos, empresas filiadas, entre outros, é um sinal de alerta. Porque por mais que, em tese, se tenha um sigilo, tenha a questão da LGPD, sempre há o risco de seus dados vazarem. E é possível as pessoas conseguirem saber quem é você fazendo cruzamento de informações. E assim, gente, quebra de sigilo é uma parada muito séria. Tanto que, por exemplo, no caso do psicólogo, se o psicólogo quebrar sigilo fora do que é permitido, porque são poucas situações que o CFP permite a gente quebrar nosso sigilo, como risco iminente à outra vida ou questões judiciais, salvo isso, a gente nem pode ficar expondo o paciente, justamente porque o sigilo é uma coisa extremamente séria. E outra coisa também é justamente não ter um lugar claro onde você possa excluir seus dados também, porque é garantido pela LGPD, só que tem ferramentas que dificultam achar esse processo de exclusão, justamente para as pessoas terem barreiras para que não excluam os dados, pois seus dados são justamente o que é mais precioso para eles. Então, assim, gente, se vocês estiverem em risco iminente, se estiverem sofrendo profundamente, busquem profissionais qualificados, psicólogos com registro no Conselho Federal de Psicologia, clínicas que tenham profissionais com registro, clínicas escola, que basicamente são faculdades onde tem um serviço de psicologia aplicada, CAPS e UBSs também são outras opções. Então, assim, gente, isso é uma reflexão, uma perspectiva. Assim, curtam, comentem o que vocês acharam do conteúdo, compartilhem. E assim, e se quiserem marcar a sessão comigo, manda DM, que eu enfim tô precisando de paciente, né? Mas é isso, pessoal. Um grande abraço e se cuidem.